Nesta aula, nós vamos fazer algumas configurações iniciais e fazer a importação dos dados. Primeiramente, vamos vir aqui em Tools, a opção Preferences, a última opção aqui, e o que a gente vai mudar aqui, tá? Inicialmente. Primeira coisa, vamos mudar aqui a língua, deixar aqui para português, tá? Ele vai ter aqui a tradução de português de Portugal, tem alguns termos que ele não traduz, mas já fica melhor aqui para a gente conseguir se comunicar, tá bom? Se você preferir deixar em inglês, pode deixar, mas só para conseguir seguirmos o curso aqui, o processamento, eu indico a gente deixar aqui em português. A segunda opção, que é Default View, o que é isso daqui, ó? Toda vez que você for abrir um projeto, você for abrir aqui o software, ele vai abrir um produto em específico, que no caso aqui, ó, tem Point Cloud, Dense Cloud, Model e Tile Model, tá? Eu indico vocês deixarem sempre Point Cloud, porque é o produto mais leve que a gente tem, é uma nuvem de pontos, tá? Que vai ser a nossa nuvem de Type Points. Aí, se você deixar nessa opção Model, que eu acho que vem a configuração original, o modelo 3D, ele é o produto mais pesado que tem. Então, se você deixar essa configuração, o software ele demora mais para abrir o seu projeto, tá? Então, vamos deixar aqui Point Cloud. Essa opção aqui do tema é essa interface aqui, como que ela aparece para a gente. E eu vou usar aqui para a explicação do curso a opção Classic, tá? Eu indico vocês também deixarem nessa opção para ficar igual à minha tela. Essa opção aqui, ó, ela tem os ícones muito grandes, às vezes dificulta um pouco o processamento. Então, aqui ele tem outras opções, ó, eu vou deixar na Classic. Quem gosta geralmente de trabalhar com AutoCAD, uma visão mais escura, né? E tem a opção Dark aqui, que é a mesma que essa opção Light, só que é escura. Então, vamos deixar a opção Classic. E aqui essas configurações a gente já fez. E essas configurações elas são feitas somente uma vez. Então, se você está fazendo agora, você não precisa fazer depois, tá bom? Vamos clicar em Apply. Ele vai dar uma mensagem falando que para a gente conseguir mudar o tema aqui, que é como a gente tem a visualização dessa nossa interface, a gente precisa fechar e abrir de novo o programa, tá? Então, pode dar um OK. Vamos dar um OK aqui. E o que a gente vai fazer para ele mudar essa interface? A gente vai fechar o software e abrir de novo, tá? Então, fecha e abra de novo. E quando abrir, ele já vai ter mudado aqui, ó, toda a interface, tá bom? É essa interface aqui que a gente vai utilizar para estar trabalhando. Então, vamos de novo aqui em Ferramentas, que agora já está em português, ó. Ferramentas, Preferências. E a segunda configuração que a gente vai fazer é essa opção aqui do GPU, tá? Essa daqui também é uma configuração que a gente faz somente uma vez. E o que é importante a gente fazer essa configuração? O processamento fotogramétrico, aqui no software, de Soft Metashape, ele exige demais, né? Ele demanda demais aí essa questão computacional do seu computador, do seu notebook. E principalmente ele trabalha com a questão da placa de vídeo. Então o que a gente vai selecionar aqui são algumas opções para melhorar esse seu processamento. A primeira dica aqui é para quem aparece duas opções aqui, ó. O meu eu tenho a GeForce 920MX e eu também tenho aqui, ó, esse Intel HD Graphics, tá? O que seriam isso daqui, né, essas opções? A GeForce, geralmente ela é a placa de vídeo dedicada, geralmente a GeForce ou a AMD. Então, quem tem duas opções, a gente sempre deixa a dedicada ativada, tá? Desabilita essa opção aqui, que geralmente essa HD Graphics aqui seria a placa de vídeo integrada, tá? Então a gente sempre vai deixar aqui a dedicada ativada. Para quem só tiver uma opção, né, pode deixar essa ativada também, tá? Quem só tem uma opção, deixa ela ativada, tá? Se você não tiver nenhuma opção aqui nessa etapa, o que significa? Que provavelmente você está com algum hardware desatualizado, tá? Se você tiver uma placa de vídeo, ou se não, significa que você não tem essa questão aqui que vai te ajudar melhor no seu processamento. Se não tiver, não tem problema, mas tem algumas etapas do processamento que você vai ter certa dificuldade para estar realizando nas questões computacionais. Bom, então eu vou deixar a minha ativada aqui, a minha GeForce. E aí vai outra dica. Quem só tem uma opção aqui de placa de vídeo ou não tem nenhuma, deixa essa opção habilitada, tá? No meu caso, como eu tenho duas, eu não vou deixar ela habilitada. Pode dar o OK. E agora sim, a gente vai começar a importar os nossos dados iniciais.
Como foi explicado no módulo anterior, a primeira coisa que a gente faz é a importação das nossas imagens. Para isso, a gente vem aqui em fluxo de trabalho e também foi comentado que esse fluxo de trabalho ele vai ser o nosso passo a passo para o processamento fotogramétrico. Então, por exemplo, a primeira e única opção habilitada aqui por enquanto é o quê? Adicionar fotos. Então, essa é a etapa que a gente está. Depois de adicionar fotos, a gente vai alinhar as fotos, fazer a densificação, construir o modelo, tá? Esse daqui é todo um passo a passo que a gente vai fazer durante o processamento. Então, para adicionar as fotos, a gente tem duas opções e eu vou estar explicando aqui qual que é a diferença dessas duas. Vamos clicar aqui primeiro em adicionar fotos. A gente procura aqui a pasta área urbana. Vamos em input, imagens e a gente vai fazer a seleção aqui de todas as imagens. Para fazer isso, eu clico em uma imagem, dou um Ctrl A e dou um abrir. E olha só, ele vai carregar as imagens e vai abrir aqui todas as imagens para a gente, tá? Se o seu não estiver aparecendo nada aqui que nem o meu, é só habilitar aqui essa opção, ó, das câmeras. Habilitem aqui, ó, e vai aparecer esses pontinhos azuis. Uma observação que também foi falado é que a gente vai trabalhar bastante com essas duas abinhas aqui, ó, projeto e referência, tá? Toda hora eu vou estar falando, ó, a aba projeto é essa, a aba referência é essa. Se por um acaso essas duas abinhas não estiver aparecendo para você, vem aqui nessa abinha ver, aqui em cima, e habilite, ó, referência e projeto, tá? E aí ela vai aparecer aqui. Então vamos olhar aqui na abinha referência. Cada foto, ó, se eu clicar em uma aqui, ela fica até rosa, que ela está selecionada aqui. Nós temos que cada foto ela tem o quê? A coordenada já, né? Ela tem a coordenada longitude, latitude, altitude. Então, por isso que tem vários pontinhos azuis. Esse pontinho, ele significa exatamente qual ali foi o centro da foto, tá? A localização do centro da foto, que o drone estava voando lá e tirou a foto. Então, essa é a localização, a posição da foto. Lembrando que eu girei aqui, quero voltar ao normal, aperto 0. Fiz aqui voltar para a abinha projeto, né? Estou trabalhando aqui com chunk. Chunk vai ser o grupo, um grupo como se fosse tudo que eu fizer vai acontecer aqui dentro desse chunk, tá bom? Importei aqui, ó, 296 câmeras. Câmeras no português de Portugal seria 296 imagens. Então eu vou mostrar para você como que faz a importação aqui, ó, utilizando essa segunda opção, que é a mesma coisa, tá? No meu caso aqui, eu vou deletar esse chunk só para mostrar. Para deletar um chunk, é só clicar aqui com essa opção, ó, seleciona ele e vir aqui nesse xizinho, dar um yes, removeu. Para eu criar um chunk novo, é só clicar na primeira opção, ó, adicionar grupo. Já vai ter aqui meu chunk 1 de novo. Então, vou vir aqui em fluxo de trabalho e mostrar essa segunda opção, de adicionar folder. A diferença aqui é que agora a gente não precisa mais entrar dentro da pasta e selecionar as imagens. A gente tem que selecionar a pasta que está as imagens. Então, as minhas imagens estão dentro dessa pasta aqui, eu seleciono ela, ó, ele já vai colocar aqui, ó, o nome da pasta. Vou colocar selecionar pasta. Ele está perguntando se essas imagens foram tiradas, né, em uma vez só. Pode deixar single cameras, dá um OK. Aquela outra opção ali seria se você estivesse utilizando uma câmera multiespectral, que ela tira várias bandas, né, fotos diferentes. No nosso caso aqui é uma RGB. Então a gente pode já inserir, ó, já inserimos as imagens. E a primeira coisa que a gente faz no projeto é o quê? Salvar esse projeto, tá? A gente importou essas imagens aqui, vamos salvar esse projeto. Para salvar o projeto é muito simples, é só vir nessa terceira opção aqui, ó, guardar, tá? Nesse disquete azul, cliquem aí. Vai abrir aqui para a gente salvar o nosso projeto e nós temos uma pasta específica para salvar esse projeto, que é a pasta 3, ó, a gente destina essa pasta somente para salvar o projeto, tá bom? Lembrando aqui na pastinha área urbana. Então, pasta 3, vamos dar um nome aqui para o projeto, vou chamar ele de projeto 1 área urbana. Aqui você pode dar qualquer nome, tá? Não precisa fazer aqui separação com underline, tá? Que não tem problema dar espaço. E o tipo do projeto, ó, você não precisa mexer, tá? Qual que é o arquivo? É PSX mesmo, tá bom? Se você clicar aqui para ver, esses arquivos PSZ, ele está relacionado com as versões antigas do software, quando ele era ainda o Agisoft PhotoScan, tá? Depois que passou a ser Agisoft Metashape, ele é .psx, então aqui você não precisa mexer, é só dar um salvar.
já estamos com o nosso projeto salvo. E aí vai uma dica para você. O Agisoft Metashape, ele não tem aquela configuração de ficar salvando automaticamente, que nem outros softwares. Como, por exemplo, salvar de 10 em 10 minutos sozinho, ele não faz isso. Então, se por algum motivo o seu computador travou, teve que desligar o computador, você não tinha salvo o seu projeto, você perdeu todo aquele projeto, tá bom? Então, toda etapa importante que você fizer, vai lá e salva o projeto. Não vamos esquecer de fazer isso, tá bom? Então, fizemos aqui a importação das imagens. Vamos voltar aqui para a abinha referência. E o que a gente vai fazer agora? Ó? A gente vai mudar o sistema de referência. Lembra no módulo passado que eu expliquei que a gente utiliza o Sirgas 2000? Só que como essas imagens elas foram tiradas com o drone e ele tinha o receptor GNSS, essas imagens, a coordenada delas, estão relacionadas com o sistema de referência WGS84. Então, para fazer essa conversão, a gente vem aqui nessa opção, ó, é a quarta opçãozinha aqui, converter. E olha, ele já reconhece que as imagens estão no WGS84 e o que a gente vai fazer aqui, ó, é mudar para Sirgas 2000. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui, vamos vir na opçãozinha mais, o meu já apareceu porque eu já utilizei esse sistema de referência. Então, assim que você procura ele e utiliza uma vez, ele já fica salvo aqui para você para os próximos projetos. Vamos clicar em mais, vamos subir essa abinha aqui até o topo, minimizar ó, nessa setinha sistema de coordenadas geográficas e nós vamos procurar aqui ó, no sistema de coordenadas projetadas, tá? Clica aqui e vamos em ordem alfabética procurar Sirgas. Na verdade, a gente não vai procurar Sirgas, tá? A gente vai procurar o que significa a sigla, que é Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000, tá? Essa opção aqui, ó. Clica aqui e o que a gente vai escolher agora, ó, que nem eu expliquei, cada projeto que você for fazer, você tem que saber qual que é o fuso, tá? Aqui tá a zona, qual que é a zona que você fez aquele projeto. Então, aqui em Presidente Prudente, eu sei que essa zona é 22 e o S é de sul, porque a gente tem o hemisfério norte e sul. Como que você faz para descobrir essa zona aqui, né, o fuso do seu projeto? Só vamos dar um OK aqui nesse 22 sul, tá? Pode dar o OK aqui. Pronto, já colocamos o sistema. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto em Belém do Pará, Mato Grosso do Sul, em outra cidade, como que eu faço para descobrir esse fuso? É bem simples. Abre o Google Earth, coloque aqui o nome de uma cidade, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, Maceió, só para a gente ter uma noção. Ó, Maceió, lá em Alagoas. E olha só qual que é o fuso lá de Maceió. É esse número que aparecer aqui embaixo, ó. Tá vendo 25? Então 25 é o fuso de Maceió. Lembrando, ó, que se eu desder o zoom aqui, a gente consegue meio que ver aqui pelo Google Earth, tá, ó. Se o de vocês não estiver habilitado a malha, é só clicar Ctrl L, tá? E vai aparecer aqui. Então aqui a gente consegue ver os fusos, ó, que tem no Brasil. A gente vê que Maceió tá aqui, né, ó, fuso 25. E aqui, no caso, as letras seriam a zona. Então a zona pra gente não interessa aqui, o que interessa vai ser a questão do fuso. Ó, Presidente Prudente, a gente tá mais ou menos aqui, e é o fuso 22, tá bom? Então é só o número que aparece aqui embaixo no Google Earth. Voltando para o software, essas opções aqui de ângulos de rotação a gente não precisa mexer, porque a gente está trabalhando com um drone que ele é multirotor, tá bom? Ele tem a questão do gimbal. E o que a gente faz agora? Ó, deixa essas opções imagens habilitadas, que são nossas câmeras, porque a gente quer fazer a conversão do sistema de referência das câmeras, tá? Das imagens. E essa opção marcadores seriam nossos pontos de apoio. Como a gente não quer, nem importou ainda os pontos de apoio, a gente não quer fazer essa conversão, desmarque aqui essa opção e pode dar um OK. E repare que aqui do lado, ó, ele vai mudar de longitude e latitude, ó. Ele vai passar para coordenadas do quê? Estin e Northin, tá bom? Que está relacionada aí com o sistema de projeção UTM do sistema de referência Sirgas 2000. Já fizemos essa mudança, vamos salvar. E o próximo dado que a gente vai importar agora são os pontos de apoio. Para isso, é só a gente vir aqui nessa primeira opçãozinha, ó, Import Reference, e vamos lá na pasta Área Urbana, Input, Pontos de Apoio, e essa opção aqui, ó, Pontos de Apoio, tá? Selecionar aqui o arquivo TXT que a gente fez com nossos pontos de apoio. Pode dar um Abrir,
ele vai abrir esta tela aqui pra gente e temos algumas configurações que a gente tem que fazer aqui, tá? Vou mostrar para vocês. O que é importante primeiro? O software, ele tem que reconhecer qual que foi o tipo de espaçamento que você deu aqui entre, por exemplo, as coordenadas, tá? Entre aqui o nome de uma coordenada e a coordenada em si. E isso daqui é feito na geração, na construção daquele arquivo TXT. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu utilizei a tabulação, que é o tab do teclado, para separar um elemento do outro, tá? Se o de vocês estiver, por exemplo, assim, ó, ele não está reconhecendo o que tem aqui dentro do arquivo, é porque provavelmente você fez um outro tipo de espaçamento aqui, ó. Pode ser ponto e vírgula, vírgula, espaço, tá? No caso aqui, foi o tab para separar um elemento do outro. Então, pode deixar tab. A segunda configuração que a gente tem que analisar é essa questão, ó, iniciar a importação na linha. O que é isso daqui? O software está entendendo que a partir da linha 1 do meu arquivo, eu já tenho as minhas coordenadas. Então, eu vou começar a importar da linha 1 até o final. Só que no nosso caso aqui, ó, a nossa primeira linha, linha 1, ele é um cabeçalho, certo? Então, a gente não vai importar a partir da linha 1, a gente vai importar a partir da linha 2, tá? Porque as coordenadas, ó, elas começam a partir da segunda linha aqui pra gente. Então, se você não tiver um cabeçalho, aí tudo bem, você pode começar a importação a partir da linha 1, tá? No nosso caso, deixem linha 2. E a terceira configuração que a gente tem que estar bem atento é essa questão aqui, ó, das colunas elas estarem coincidindo, as colunas das coordenadas. Então, olha só, aqui no nosso cabeçalho, essa coluna aqui, ela está referente às coordenadas x, tá? As coordenadas este. Só que no software ele está falando que aqui, ó, essa posição é das coordenadas northing. Então, a gente vê que está trocada aqui essas duas colunas, tá? Como que a gente faz para alterar isso aqui no software? A gente tem que vir aqui, ó. Eu venho aqui nessa posição da coluna este, eu volto ela para 2, e a coordenada northing, ó, é a terceira coluna, venho aqui e deixo em 3, tá bom? O meu estava trocado somente para mostrar para você como que faz essa alteração. Então é só jogar uma coluna para cá e trazer a próxima coluna. Se vocês importarem esses dados de forma errada, os pontos de apoio eles não vão aparecer aqui no software, porque você vai estar colocando aqui esses pontos para uma outra posição que talvez nem exista no globo. Então, só lembrar, ó, que as coordenadas este aqui no hemisfério sul, elas sempre vão ser menores, a quantidade de casa aqui, ó, elas sempre vão ser menores do que a north. É só um parâmetro para você conseguir saber o que é este e o que é north. Pode dar um OK. O que ele está falando? Que ele não conseguiu encontrar nenhum marcador com essas configurações. Ele está perguntando se a gente quer que crie um. A gente coloca yes to all porque a gente está importando esses pontos. Se o de você também não apareceu aqui os pontos de apoio, é só vir aqui e habilitar essa bandeirinha. Habilite a bandeirinha e ele vai mostrar aqui pra gente todos os nossos pontos de apoio. Lembrando, se você trocar aqui essas colunas, não vai aparecer os pontos. Elas têm que estar aqui, ó, este com este, north com north. Esse é um erro muito comum de quem está começando aí o processamento, né, trabalhar com isso. Então, sempre reparem se estão coincidindo aqui essas duas colunas, tá bom? E reparem que o sistema de referência dos pontos de apoio é o mesmo sistema de referência das imagens, tá? Por isso que eles estão coincidindo aqui no software. Feito isso, a gente vai fazer uma próxima configuração. Está relacionada aqui com esta opção. É a última, essas duas chavinhas cruzadas, vamos clicar nelas. E aqui são alguns parâmetros que a gente chama de valores de injunção, que eles vão facilitar o processamento do software. Aqui, deixem o mesmo sistema de referência, ó, Sirgas 2000, né, zona 22 Sul. E essa configuração aqui eu sempre indico fazer depois que já fez a configuração das imagens, dos pontos de apoio, aí a gente vai para essa configuração, porque se você alterar aqui, ele pode alterar de uma forma que vai desregularizar todo aqui seu sistema de referência, tá? Então, sempre deixe assim. O que é essa primeira opção aqui, ó? Que é a precisão da câmera, que está em metros, tá? Tudo que tiver acurácia é porque é precisão, é invertido. Então, a precisão da câmera em metros, ela está relacionada com o receptor GNSS embarcado no drone, que a gente viu lá que pode variar até 30 metros. Então, aqui a gente vai dar uma média de parâmetro, tá? Então, a variação da posição da foto, uma média aí de 10 metros, ela tá boa. Então, a gente pode deixar 10 metros aqui.
Essa precisão da câmera em relação a graus aqui, ela está relacionada ao erro médio dos ângulos de rotação. Só que como a gente está trabalhando com um drone que ele tem um gimbal, né, esse levantamento ele foi feito com um Phantom 4 Pro, essa variação ela é muito pequena. Então a gente pode colocar aqui, ó, 2 graus, tá? 10 é bastante. Vamos colocar 2, porque as fotos elas não são todas tiradas realmente na vertical, né, a 90 graus do nadir, mas que pelo menos ela tem uma pequena variação. Essa terceira opção da precisão dos marcadores, ela está relacionada com os pontos de apoio. Então aqui a gente vai colocar uma média de qual foi a precisão desses pontos de apoio. Isso daqui vai depender de qual foi o método que você utilizou, como você fez esse processamento, você tem que ter uma noção. Por exemplo, foi feito com RTK e variou centímetros, qual que é a precisão centimétrica ali das suas coordenadas, né? Então, esses pontos de apoio, como a gente fez um método pós-processado, eu olhei no relatório de processamento das coordenadas e eu vi que estava variando ali mais ou menos 2 centímetros, tá? Então, vou colocar aqui 0,02. Se você quiser analisar no seu, você precisa olhar o relatório de processamento. Se você terceirizou esse projeto, é sempre interessante pedir esse relatório de processamento e perguntar ali qual que foi a precisão média das coordenadas, tá? Essa quarta opção aqui, que é a precisão de uma escala, essa barra de escala ela é usada para a geração de modelos tridimensionais. Quando um objeto ele não tem uma ordem aí métrica, então a gente utiliza essa barra de escala. No processamento fotogramétrico, a gente não, utilizando mapeamento, né, com drone, a gente não utiliza essa barra de escala aqui porque os nossos dados eles já possuem aí uma ordem métrica com as coordenadas que a gente está utilizando. Então isso daqui para a gente não é interessante, pode deixar esse valor que está aqui mesmo. Essa opção aqui é como se fosse a precisão do sistema de coordenadas da imagem, que lembra que eu comentei que está relacionado, né, o sistema de coordenadas das imagens com linha e coluna? Então ele está perguntando nesse sistema aqui, qual que vai ser a variação dos marcadores? Marcadores sempre são nossos pontos de apoio. Quando a gente for fazer a pontaria dos pontos de apoio, que eu já expliquei por cima no módulo passado o que seria, ele está perguntando quanto que vai ser essa variação. E lembrando que no sistema de coordenadas imagens, né, coluna e linha, a unidade é sempre em pixel. Então aqui a gente está falando que vai variar 0,5 pixel, meio pixel, tá bom? Essa opção aqui de tie points da precisão também em pixel, ele está perguntando aquele ponto, aquele tie point, né, que eu expliquei que primeiro o software vai fazer uma busca pelos pixels semelhantes, quando encontrar, vai projetar eles no terreno, vai virar um ponto, que é o nosso tie point. Qual que vai ser esse erro mais ou menos de projeção, tá? Então aqui vamos deixar um pixel também, do jeito que veio, não tem problema. E essa última opção, até nas versões anteriores do software, ela tinha o nome de Ground Altitude. E aí eles mudaram aqui, não sei porquê, tá? Mas o que seria essa configuração? É a altitude média do terreno que você está mapeando. Então, como que a gente descobre essa altitude média? Se você tiver pontos de apoio, você pode fazer uma média aqui dessas altitudes, tá? Pode fazer, é uma média bem simples, tá, pessoal? Não precisa ser exata a altitude média. Então, analisando aqui, a gente pode ver que vai dar mais ou menos uns 450, tá? E se você não estiver utilizando pontos de apoio, vocês podem abrir o Google Earth na área de interesse de vocês. Essa daqui é a nossa área de interesse, tá? Das imagens. Quando você mexer aqui o mouse, aqui embaixo, repare que tem a elevação, ó. Então, se a gente passar o mouse aqui, ó, vai variando e a gente pode fazer uma média aqui, mais ou menos, de 450, tá? Dessa variação aqui. Então, é só colocar o nome da área de interesse de vocês, qual que é a cidade, procurar essa variação média aqui da altitude. Voltando no software, colocar 450, vou dar um OK. Pronto, já fiz essas configurações, vou salvar o meu projeto e a gente termina aqui essa parte de importação e configurações iniciais do projeto e a próxima aula é sobre o primeiro alinhamento de fotos. Então, até a próxima aula!